Pouco tempo depois, Deb voltou a dormir e, tendo alcançado aquele ponto de parada conveniente, a doutora Clamart a tirou do transe. Tínhamos mais motivos do que nunca para prosseguir com a exploração da experiência recente dela e de sua mãe. A descrição de agulhas finas sendo pressionadas no alto da cavidade nasal é muito familiar em relação à abdução por OVNIs, e ocasionalmente o abduzido consegue ver uma pequena bola semelhante a chumbo na ponta da sonda. Em vários relatos, esse objeto minúsculo, de 2 a 3 milímetros de diâmetro, não está mais presente após a retirada da sonda. Há algumas descrições de uma sonda sendo inserida sem nada em sua ponta, mas quando é retirada há uma pequena bola presa. Naturalmente, somos levados a inferir que implantes de algum tipo estão sendo colocados e às vezes removidos. Nesse tempo, não havia relatos ainda de implantes constatados por hipnose. Não tinha esse conhecimento ainda. O Bud Hopkins foi um dos precursores, né? Depois houveram mais algumas séries de hipnoses com a Deb, e ela prosseguiu narrando sobre experiências de segurar, amamentar e dar nomes a bebês híbridos na nave. E vai ficando mais clara uma intenção deles, dessa raça em particular, de compreender as novas emoções, porque não as possuem. Curiosidade, pesquisa, acréscimo ao seu conhecimento do universo é a primeira coisa que vem à mente, o que ao longo dos anos veio sendo confirmado por relatos posteriores de quem perguntou e obteve respostas. Há um nítido desvendar gradual das agendas também, ao longo das décadas. A resposta aparente para o problema da misteriosa interrupção de gravidez da Deb, no final de 1977, foi tratada pelo Bud da seguinte forma: se o relato estiver correto e Cat tiver sido abduzida em algum momento de dezembro de 77 e inseminada artificialmente na época, então as peças teriam se encaixado perfeitamente. Novamente, assumindo que as lembranças da Deb sejam precisas, o feto deve ter sido removido durante a abdução seguinte, em março de 78. Se de alguma forma foi levado a termo pelos ocupantes do OVNI, então a criança deveria ter nascido, assumindo um período de gestação de 9 meses, no final do verão ou início do outono de 78. A sua apresentação a Deb ocorreria no início de outubro de 83, e então naquela época a criança deveria ter 5 anos de idade. Ela diz assim: eu estava naquele lugar e era tudo branco. Era como se eu estivesse me preparando para voltar para o lugar de onde vim, como se eles tivessem basicamente terminado comigo, exceto por uma coisa. E havia um monte desses caras lá na sala grande, carinhas cinzentos, e havia vários deles ao meu redor. Um deles, eu me lembro, é quase como se ele estivesse com o braço em volta da minha cintura, muito reconfortante. Eu estava de pé e eles estavam todos ao meu redor, e um deles tocou meu ombro. Todos pareciam muito satisfeitos comigo e eu não sabia por quê. Eu não estava com medo algum. E então, uma garotinha entrou na sala, escoltada por mais 2 deles. Ela ficou em frente à porta, parecia ter uns 4 anos. Parecia do tamanho do Tommy, mas ela não se parecia com eles, e nem conosco. Era muito bonita, parecia uma elfa, um anjo. Tinha os olhos azuis realmente grandes e um narizinho minúsculo, tão perfeito. Sua boca era perfeita e minúscula, e ela era muito pálida, exceto por seus lábios que eram rosados e os olhos azuis. Seu cabelo era branco, ralo e fino, muito, muito fino. Sua cabeça era um pouco maior do que o normal, especialmente na testa e aqui atrás. A testa era um pouco maior, mas ela era apenas uma boneca, e eles a trouxeram para mim. E eles ficaram lá e olharam para mim. Todos estavam olhando para mim, e eu olhei para ela e queria segurá-la. Ela era tão bonita e eu senti que só queria segurá-la, e eu comecei a chorar. Foi quase como se me deixasse lembrar dessa parte. Eles seguraram a mão dela. Cada um segurava uma mão e ela era quase como se fosse tímida, como um coelhinho muito tímido. E tinha medo de mim. Ela se virou para um deles e estendeu a mão para ela. E então ela me olhou de lado e quando fez, seu lábio tremeu e ela quase deu um sorriso de lado.
Ela estava interessada em mim, mas com um pouco de medo. Acho que eu até chorei, na verdade, naquela hora. Eu sei que acordei chorando. Tenho quase certeza de que alguém me disse que eu deveria mergulhar. Seus olhos eram tão azuis e enormes, as pupilas tão azuis. E ela piscou para mim. Quer dizer, não foi bem um piscar de olhos. É como se eles se revirassem, como o dos jacarés. Sua pele não era cinza, ela era pálida. É quase como se alguém tivesse sentido pena de mim porque eu estava emocionado com a criança. Como se tivessem deixado um pedacinho dela comigo porque tiveram que levá-la embora. Eu sei que vou vê-la novamente, eles me garantiram isso, mas eu queria que fosse mais cedo do que eu pensava. O homem que vi tantas vezes me disse que eu não podia levar ela comigo porque a menina não conseguiria sobreviver. Ele disse: você não conseguiria alimentá-la, ela tem que ficar conosco. A decepção na voz de Debbie na hipnose, ao contar isso, era palpável e profunda. O Bud comenta. A Debbie contou que o cabelo era muito ralo e mal distribuído pela cabeça. Apareciam pedaços de couro cabeludo visíveis aqui e ali. Pendia em uma espécie de emaranhado, como se eles não soubessem o que fazer com ele. Ela tinha orelhas muito pequenas e mais baixas na cabeça do que de um ser humano. A testa era um pouco grande demais, como ela disse, os olhos grandes, e muito magra. Ela provavelmente não pesava mais de 11 quilos. Quando o Bud pergunta o que ela estava vestindo, ela responde assim: é branco, como uma coisa branca sedosa, meio brilhante, uma espécie de túnica. Passa pela cabeça dela com um buraco para vestir, envolve os ombros e desce até o chão. Não consigo ver os pés dela. As mãos são muito pequenas, finas. Os polegares não estão tão perto da palma quanto os meus. Parece que estão mais para o lado das mãos, quando ela estende a mão para aquele cara. Mas parecem normais na maior parte. Ela sabe que você é mãe dela? Sim, mas ela não entende mãe, ela é muito nova ainda. Quantos anos ela tem? Daí ela supôs, né? Não é muito velha. Parece uma anã adulta, ou às vezes parece um bebê. Ela tem mais ou menos a altura de uma criança de 3 ou 4 anos. Como o Tommy, talvez, ou não tão alto quanto o Tommy. Como ela olha para você? Isso me incomoda. Ela olha para mim quase como se tivesse medo de mim. Não com medo suficiente para fugir, mas com medo suficiente para ficar na barra deles. Tem alguma mulher aí também, uma fêmea? Sim, as fêmeas são as que a possuem. Como elas se diferem dos machos? Fisicamente, nem um pouco, mas na maneira como pensam, na maneira como falam com você. Você acha que ela consegue entender seus pensamentos quando você olha para ela? Sim, porque eu pensei que ela era linda, eu queria abraçá-la e ela sorriu naquele momento. Eu sabia que ela podia me ouvir. Então o que acontece? Ele me leva até uma plataforma, é redonda, segura minha mão, eu sinto todos os tipos de coisas. É engraçado. Ele não me diz nada, mas apenas segura minha mão, eu olho para ele e sinto todos os tipos de coisas. Tristeza, calor, cuidado, distância, Deus, solitário. Eu me sinto solitário também, tudo ao mesmo tempo. Me dá vontade de chorar. Não é tão ruim. Então vocês estão juntos na plataforma. Só eu, ele não está nela. Não é muito mais alta, cerca de 1 polegada. Isso parece diferente do resto do chão, cor diferente. Ele solta minha mão, dá um passo para trás, a sala inteira começa a brilhar, como luz de fogo, calor. Deb de repente pula, sua respiração está rápida e instável. Eu pergunto o que aconteceu e ela diz que seu peito doeu de repente por um momento. Pergunto se é uma dor interna ou externa, ela responde que é interna, como se estivesse puxado de dentro para fora. Imaginei que ela teria acabado de passar por algum tipo de câmara de descompressão de um ambiente com um tipo de pressão atmosférica para outro com pressão diferente, mas não comentei nada. Perguntei se ela ainda estava na pequena plataforma redonda. Não, agora estou deitada na grama. Significava que quando um abduzido relatava o que poderiam parecer emoções inapropriadas, como tristeza ou solidão no final de uma experiência traumática de abdução, essas emoções poderiam, na verdade, estar vindo dos abdutores e não dos abduzidos. Quando a Debbie descreveu ter sido mostrado ao pequeno bebê, aparentemente híbrido, ela relatou um novo detalhe. Os ocupantes do OVNI aparentemente queriam que ela segurasse o bebê para que pudessem observar
algo sobre o toque humano e as emoções humanas. No momento, o papel de Debbie era de uma instrutora. Seus abdutores, assim como o bebê, isso é uma outra abdução, com um bebê de colo mesmo. Eles precisam de algo que só ela poderia fornecer. Tem algo a ver com o toque e a parte humana. Eles não entendem, mas aprenderão. Ocorreu-me depois que essa necessidade de demonstração de sentimento maternal poderia ser a razão pela qual os ocupantes de OVNI aparentemente mostraram às várias abduzidas suas proles meio humanas, se é que esse termo é aproximadamente correto. Não há como transmitir nessas páginas a autenticidade emocional das centenas de cartas e telefonemas que recebi e das entrevistas que realizei ao longo dos últimos 6 ou 7 anos de pesquisa sobre os OVNIs. Não consigo fazer justiça ao mistério, à dor e à confusão que ouvi de tantas pessoas diferentes cujos relatos são, no fundo, tão semelhantes. Esse livro está sendo escrito em parte por causa dessa frustração, na esperança de que, em pelo menos um caso, a mente, a voz e a presença física de uma pessoa como Cat Davis, Debbie, de alguma forma assumam a realidade. Mas existem centenas, talvez milhares de homens e mulheres como ela que também passaram por esses encontros bizarros e inesperados. Cada abdução apresenta um mistério especial e discreto, e pelo menos até certo ponto, cada um é uma tragédia pessoal. Eu diria que as abduções com essa raça são sempre complicadas, né? Porque a morfologia deles é muito diferente da nossa, o ambiente é sempre muito diferente, às vezes tem radiação, são criaturas que não se explicam, tanto os greys, né, quanto os inseticides, insetos, né? Então, as raças que são mais humanas, vamos dizer assim, né, talvez mamíferas, elas demonstram uma empatia maior, né, nos casos. Eu vou dar para os nossos inscritos mais um easter egg, né? Eu espero que o YouTube não me cancele. Vocês vão ver cenas dessa última descrição da Deb. E aí a gente fica por aqui, ok?
isn't she?